Olá, seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo. Eu sou o Gide Ferreira e a minha missão aqui é ajudar tecladistas comuns como eu e você a atingir a alta performance no teclado, tocando de ouvido e dominando as 4 fases do ouvido absoluto em qualquer música. Você vai aprender a reharmonizar uma música, tirando ela do zero e chegando a tocar ela sem depender de cifras, de formas nunca tocadas. Improvisar e tirar aqueles solos que a gente ouve e até parece impossível de tirar. E quando eu digo tocar de ouvido, eu não estou dizendo decorar alguns acordes e depois repetir. Mas na hora de tocar alguma música que você não ouviu, travar. Eu estou te falando de desenvolver um ouvido que usa o sexto sentido para identificar as sensações que podem ser usadas independente se você conhece a música ou não. Veja esse exemplo. E eu tenho uma boa notícia para você. Você já tem esse ouvido. O fato de você reconhecer a voz de alguém, uma introdução de uma música, ou até o barulho de um carro chegando, mostra que você tem as ferramentas para adquirir o ouvido absoluto. Deus deu a oportunidade a todos, mas o fato é que alguns têm acesso a essas técnicas muito cedo e outros mais velhos, que é o meu caso. Mas isso não me impediu de dominar o ouvido absoluto nos 4 estágios e conseguir tocar qualquer música sem o auxílio externo. E com certeza não vai impedir você também. O fato de você estar participando dessa jornada já mostra que você vai conseguir. Agora só depende de você.
Nessa jornada, nessa série de conteúdos, eu vou te mostrar através de explicações simples como usar o ouvido para sentir a música e as sensações geradas pelo som, que é a terceira fase do ouvido absoluto, que podem ser usadas para tocar em tempo real ou até reharmonizar através de acordes maravilhosos, progressões, aplicando os fundamentos dessa fórmula que é usada e pode ser aprendida por pessoas comuns como eu e você, tecladistas comuns que revolucionaram suas técnicas e o seu jeito de tocar, isso nos mais variados estilos que você pode imaginar, tocando qualquer música que você conheça e principalmente até tocando aquelas músicas americanas, gospel americano, que é as que eu particularmente acho as mais top. E até mesmo as músicas mais complexas se transformam num jeito simples e prático de tocar. E nesse momento você deve estar pensando, mas tocar de ouvido não é somente para quem nasce com o dom? Participe dessa jornada até o final, que você vai ver como você pode, a partir de hoje, se livrar de uma vez por todas das cifras, ou se você já toca sem cifras, você pode tirar 100% do aproveitamento do seu ouvido absoluto nas 4 fases. E aprendendo a tocar gospel americano, reharmonizar músicas como Aline Barros, os louvores, hinos da harpa. Olhe bem de perto e acompanhe alguns desses estudos de caso que eu vou te mostrar. Você vai ver que algumas dessas pessoas usaram esse método para começar do mais absoluto zero. E quando eu digo do zero, eu quero dizer que eles não sabiam o que é dominante secundário, drops, fat chords, campo harmônico, funções harmônicas, intervalos, aberturas, nem movimentos, progressões. E alguns deles não tinham nem ideia por onde começar e tinham pouca afinidade com o teclado ou qualquer outro instrumento. Quando eu falo mudar o jeito de tocar, eu quero dizer usar um método que não depende de cifras ou qualquer outro objeto externo para lembrar o que fazer na hora que você está tocando. Não tem nada pior para um músico do que ser dependente de cifra, depender de outras pessoas. Quem nunca passou pelo constrangimento quando um líder do grupo troca a música em cima da hora, ou resolve cantar outra música que não está no repertório de cifras, ou até mesmo um amigo do cantor sobe no palco e sai cantando, por exemplo. Parece que o teclado até para de funcionar. O músico não sabe o tom e nem sabe as notas que cabem dentro da música, qual é o próximo acorde. E isso seria simplesmente solucionado se você entendendo o ciclo das quintas adaptado para o ouvido absoluto e a ciência dos intervalos. E só para deixar claro, eu não estou falando de métodos que te deixam estudando a mesma matéria 2, 3 meses. E quando finalmente consegue, você não sabe onde aplicar. E eu estou falando de um método onde você pode deixar de herança até para os seus filhos. Assista esse vídeo desse tecladista tocando na igreja e já usando as 4 fases do ouvido absoluto. 1, 2, 3, 4.
E você pode estar se perguntando, como que ele conseguiu dominar essa técnica, sendo que ele tinha apenas 5 anos? Simples, ele já foi ensinado do jeito certo. Hoje a maioria dos métodos são feitos para ficarmos dependentes, pois quando você se liberta, nunca mais precisará de um professor ou de uma escola. Nós vivemos em uma matrix musical, onde poucos músicos, e em específico tecladistas, conseguiram escapar e hoje vivem em um mundo paralelo, onde não depende mais de cifra ou qualquer outro objeto externo. Assista esse vídeo. Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, venha. Sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Esse vídeo tem um fator em comum com a história dos tecladistas, e esse fator é desafio.
o desafio de não aceitar viver mais no básico, enquanto outros tecladistas estão desfrutando do ouvido absoluto. E talvez você consiga identificar esse fator nessa história, ou talvez se identificar com a história do Neil. Incrível, né? E talvez você deve ter encontrado alguns pontos em comum com a história, ou talvez não. Mas no final dessa jornada eu vou te mostrar outros tecladistas que usaram essa exata fórmula e hoje vivem em alta performance, para que você possa de alguma forma tentar encontrar alguma coisa que tenha em comum com eles. Mas antes, deixa eu te explicar exatamente como funciona essa fórmula. Deixa eu te explicar como eu cheguei nela. Eu nasci em Londrina em 1983 e meu pai veio de uma família economicamente privada. E ele é o único homem entre 5 irmãos. E se você sabe quanto custa cuidar de um filho, agora multiplica isso por 5. Considerando que minha avó era uma simples dona de casa, eu não sei ao certo se meu pai passou fome ou não. Mas eu sei que a coisa era bem tensa. Inclusive ele conta que teve que ir para a roça bem cedo para poder ajudar meus avós, enfim, arrumar dinheiro para cuidar de todo mundo. Minha mãe veio de uma família também economicamente privada e, para piorar, meu avô morreu, e então minha avó veio morar com a gente. E quando ela morreu, eu tinha 17 anos. E por que eu tô te contando isso? Eu tô te contando isso para você mais ou menos entender o que a missão do meu pai era investir o último centavo que ele tinha, a última energia que ele tinha para que eu tivesse a melhor educação possível. E assim pudesse dar aulas e a gente não tivesse que passar pelas mesmas coisas que ele passou, pelas mesmas dificuldades que ele passou. E de alguma forma a gente conseguiu. Tipo, eu estudei com os melhores profissionais e em 2001 eu montei minha primeira escola de música. Mas não deu certo porque eu não tinha experiência e acabei fechando. O sonho do meu pai era que eu fosse um produtor musical e em 2004 eu montei o meu primeiro estúdio. Gravei vários artistas, só que tinha um problema. Eu era extremamente infeliz, porque aquele não era o meu sonho. E o meu sonho era ser um tecladista completo, tocar qualquer música e atingir a alta performance com as 4 fases do ouvido absoluto. E tocar como eu via os tecladistas do gospel americano tocando, que eu passava horas assistindo e ainda passo. Em poucas palavras, o que eu queria era ouvir uma música e tocar. Eu queria ouvir e tocar. Eu não sei exatamente quando eu quis tocar como eles. Só que aí eu tinha outro problema. A quantidade de aulas sobre como melhorar o nosso ouvido, como ter o ouvido absoluto, era totalmente desorganizado e ainda em inglês. E em 2013, vivendo essa overdose de informação, eu quis resolver e dar um basta nessa situação. Mas em 2014 eu dei início ao Top Tecladista, ensinando vários movimentos prontos para reharmonização. Mas ainda faltava a parte principal, que era o ouvido absoluto, usando as 4 fases. Mas no final de 2017 foi a virada para mim, pois finalmente eu consegui organizar minha mente e eu pude criar esse método para tocar de ouvido em alta performance e atingir os 4 estágios do ouvido absoluto, treinando para tirar qualquer música que você pode imaginar. E é esse método que me possibilitou de tirar as músicas para os meus alunos e até cifrar uma música sem precisar do teclado. Apenas ouvindo e sentindo as passagens e as funções com tanta facilidade e em tão pouco tempo como os americanos e os melhores tecladistas do mundo. E obter resultados extraordinariamente palpáveis. Eu reestruturei o método e criei essa fórmula para criar e entender a música de uma forma totalmente intuitiva, mas ao mesmo tempo lógica, ao ponto de exteriorizar o som que já está inconsciente em nossa mente e sem que possamos perceber, nós corremos atrás desse som incansavelmente pela internet, buscando em músicas, professores, CDs e nunca encontramos. E assim eu consegui entender tudo o que eu vejo sobre tocar músicas lindas, complexas de ouvido. Inclusive acordes e solos que a gente achava impossível de tirar,
quando o máximo que podia fazer era ser um mero espectador desses tecladistas. E eu tinha conseguido tudo aquilo através de uma nova forma de pensar, que eu transformei em um método, e logo, se eu conseguir, qualquer pessoa conseguiria. E foi isso que eu fiz. E nesse vídeo eu vou te mostrar o núcleo da estratégia que possibilita que esse método atinja tais resultados para mim e resultados para outras pessoas, como você deve ter visto em algumas das histórias que eu te mostrei. Isso acontece porque o método ouvir e tocar é diferente do método tradicional de aprender teclado de ouvido e o que eu chamo de método de esperança. A esperança, ela é uma coisa bonita. Muita gente tem esperança de ganhar na Mega Sena, sei lá. Esperança de dormir e acordar sabendo todos os acordes. Mas quando você está tocando numa banda, em uma igreja, você não quer depender de esperança para acertar um acorde top em cada 10 que você faz. E muito melhor do que isso é você ter um sistema que te permite colocar os melhores acordes e solos na hora certa. A maioria dos tecladistas pegam uma cifra, quando já conhecem um pouco mais, montam suas reharmonizações na esperança de que os seus ouvintes magicamente amem o seu som. E o problema é que eles não estão gostando do seu som e simplesmente dizem que estão para te agradar. Eu posso te garantir uma coisa: não basta criar uma harmonia nova para que as pessoas gostem, mesmo você sabendo que não está legal. E não sou só eu que diz isso, os milhares de comentários espalhados no meu canal do YouTube também falam isso. E agora, a partir desse treinamento, vocês têm duas opções. Ou você usa o método de esperança, na esperança de conseguir tocar, de que pessoas gostem do seu som, mesmo sabendo que elas não estão gostando e podem estar somente te agradando. Ou você aceita o desafio de se tornar um tecladista de alta performance, dominando as técnicas do ouvido absoluto nas 4 fases, tirando músicas que seriam impossíveis de ser tiradas, e na última fase você vai estudar dezenas de músicas sendo aplicadas às técnicas e usar um método comprovadamente vencedor que projeta o seu som e a sua performance a um próximo nível, a um alto nível, e você continua a partir dali. Então deixa eu te falar por que o método ouvir e tocar funciona tão bem. O método ouvir e tocar é um método voltado para a prática, onde você é quem escolhe as músicas que quer estudar e aplicar as técnicas, usando técnicas dominante secundário, trítono, sub-5, drops e todas as matérias que eu uso para tocar qualquer música. No próximo vídeo a gente vai aprender o primeiro passo do método usando uma música bem conhecida da Aline Barros, a música Consagração. A gente vai tocar essa música conhecida ensinando o passo a passo. O ouvir tocar se alinha com o jeito que o cérebro funciona. E o cérebro humano tem, entre muitas partes, 2 partes muito importantes. A primeira parte se chama sistema límbico e a segunda parte se chama neocórtex. O neocórtex, até onde eu sei, é a parte do cérebro que é mais desenvolvida em nós seres humanos. É basicamente o que difere o ser humano do animal. Por exemplo, o cachorro. Porque é a parte que interpreta, por exemplo, linguagem, dados, benefícios, informações, lógicas. E, inclusive, a gente só está tendo essa conversa porque o nosso neocórtex está processando todo esse tipo de informação que é conhecido como linguagem falada. Mas aí é que mora a grande sacada.
A maioria das nossas decisões não são tomadas nessa parte do cérebro, mesmo quando a gente acha que é. Você já chegou em um tecladista e perguntou o que ele fez ali naquela hora? E ele diz: nossa, eu nem me lembro do que eu fiz naquela parte. Foi aí que eu entendi que a maioria das coisas que eu fazia eu nem pensava para fazer, mas já havia estudado elas em algum momento. Isso só acontece quando você já está dominando a terceira fase do ouvido absoluto. Mas somente ter o ouvido absoluto não garante o seu passaporte para o mundo paralelo. Se argumento lógico tomasse nossas decisões, não tinha ninguém comendo mais do que devia, comendo frituras ou até acima do peso. Por quê? Porque já existem dados lógicos que comprovam 100% que esse tipo de hábito acelera a morte. E ninguém quer morrer. Nem quem quer ir para o céu quer morrer para chegar mais cedo. E nem por isso todo mundo está aí no seu peso ideal. Isso porque a grande maioria esmagadora das decisões, inclusive na hora de tocar, são tomadas em outra parte do cérebro, o sistema límbico. Essa parte do cérebro é responsável por controlar suas emoções e instinto de sobrevivência. E ela toma a maioria das suas decisões, mesmo quando você não está ciente de que ela está fazendo isso. Por exemplo, você pensa quando você vai abrir uma torneira? Bom, eu preciso girar para o sentido anti-horário, senão ela não vai abrir. Claro que não, pois você já fez isso tantas vezes que o seu cérebro nem te incomoda com isso. Você apenas abre. Isso é uma ferramenta em que aprendemos na segunda fase como habilidade operacional. Essas técnicas usadas para reharmonizar focam em tocar com essa parte do cérebro, o sistema límbico, e não o neocórtex. E para eu te explicar, para você entender isso melhor, eu preciso te explicar a forma tradicional de se estudar teclado, de se aprender a tocar de ouvido. A maioria dos professores pegam um método pronto, onde você começa estudando escalas, montagens de acorde, e se ele for um pouco mais avançadinho, ele te ensina algumas nonas, umas sétimas. Muito bom, muito intuitivo, cheio de informações, cheio de dados, mas isso não invoca nenhuma vontade de continuar os estudos, e muito menos vontade de ouvir o nosso som. Imagine, se você não gosta do seu som, imagine as pessoas. Não invoca nenhuma emoção, inclusive não invoca nenhuma vontade de te ouvir tocando outra vez. Se você perceber, esse tipo de método é projetado para o neocórtex processar. Ele é repleto de informações e dados. E aí o problema, porque a música é 100% sentimento. E esse tipo de método não funciona, ou não funciona tão bem como a outra alternativa. E a outra alternativa é o método ouvir e tocar. O ouvir e tocar funciona tão bem porque ele fala com a outra parte do cérebro, que é o sistema límbico. Ele faz isso através do que eu chamo de sensações, e a sensação é o que nos leva a fazer uma coisa muito bem, sentir a música, criando sequências harmônicas totalmente do zero, que tocam na parte do cérebro mais importante para a música, que é a parte sentimental, o sistema límbico. O método ouvir e tocar também entende que primeiro aprendemos a falar antes de escrever. Então, por que temos que aprender teoria antes de aprender a tocar? Por isso o método foca em aprender a ouvir uma música e tocar. Mas eu não estou falando de ouvir com os ouvidos, mas sim com o coração, entendendo o sentimento que a música quer passar e sair harmonizando com maestria, e os seus ouvintes ficando malucos para saber de onde você tirou tantas harmonias, tantos solos e acordes, e consegue colocar em uma música, já que a música só tem 4 acordes. E é por isso que o sucesso é garantido, pois música é música, e qualquer tipo de música mexe com o sentimento. E é isso que difere os homens dos meninos. É isso que te faz viver no mundo paralelo dos tecladistas. É isso que define se você está agradando ou irritando os seus ouvintes. Independente se você toca gospel, jazz, neo soul, harmoniuba, e a lista não para por aí. Porque é mais fácil tocar para quem gosta do seu som do que do jeito tradicional. E do jeito tradicional,
as pessoas já começam não gostando de você e do seu som, de ouvir você tocar. O método constrói um relacionamento com os seus ouvintes e à medida que esse relacionamento atinge um pico, eles gostam do seu som e, mais do que elogios, esse processo impulsiona o seu posicionamento e a sua autoridade como tecladista. E no mercado você passa a ser percebido como os top players do estilo. E as pessoas passam a te ligar, te contactar para querer fazer parcerias, workshops e para apresentar as melhores oportunidades. Você vai ter a chance de frequentar os ciclos mais exclusivos dos tecladistas, e isso tudo se resume em uma palavra: transformação. A sua transformação, a transformação do seu som, a transformação que você vai causar na vida das pessoas. No próximo vídeo eu vou te explicar como aplicar esse método na música Consagração da Aline Barros, e eu sugiro que você ouça bastante essa música. Eu vou te explicar o passo a passo para se tocar uma música de ouvido usando técnicas avançadas e simples. Mas por enquanto eu queria te pedir duas coisas. A primeira é que você assine o meu canal no YouTube, que pode ser, o botão pode estar aqui acima em algum lugar do site. Ao assinar o meu canal no YouTube, você vai ter acesso a vídeos de sacada que eu usei e que mudou o meu jeito de tocar. E aí, assinou? Então rola essa página um pouco para baixo e deixa o seu comentário contando um pouco da sua história como tecladista e dizendo o que você achou desse primeiro vídeo da nossa jornada. E eu vou fazer o possível para responder o maior número de comentários que eu conseguir. Então é isso aí e eu te vejo no próximo vídeo.